prática, um dos princípios Passive-House, como é que conseguimos garantir que o nosso envolvente externa conseguimos controlar aquilo que é a difusão de vapor, que é o principal problema que depois poderemos ter com essa difusão não controlada. A difusão de vapor, que é algo que nós temos de controlar para garantir a qualidade do ar ambiente interno, aquilo que nós respiramos e aquilo que nos dá melhor conforto, seja sensibilidade térmica, seja sensibilidade nas mucosas, ocular, gargantas, no nariz, a questão de aquilo que poderá depois aportar à qualidade do ar ambiente, que tem a ver com excesso de umidade, poderá fomentar maior prevalência de agentes biológicos, fungos e afins, ou a baixa existência de umidade tem a ver com depois levantamento de poeiras, e das quais também nos acarretam alguma dificuldade, gargantas secas, sensibilidade ao pó, problemas relacionados com o aparelho respiratório. E este ano então decidimos colmatar o melhor possível dentro destas condicionantes todas as filtrações que são expectáveis. Vamos fazer o teste, começando pelo final, que é o teste de dar teste fazendo uma assunção positiva de pressão, e positiva vai haver entrada de ar forçado e ver como é que se reage essa exfiltração pelas paredes, esperando que não haja muita, vai haver, controlamos só o parcial, a permeabilidade desta parede que é permeável, das infraestruturas, daquilo que está aqui por debaixo de rodapé, e é um sério problema, que só estou a tentar antecipar o mau desempenho. Mas existe, acreditem que existem umas fissuras que não deviam existir, e logicamente logo aqui à partida, se o Márcio quiser utilizar a tela da fita de concorrência para explicar também que esta ajuda, facilitaria melhores resultados, porque realmente já percebemos na questão da circulação do vento que só pela parte dali do João, da duela, acaba por haver também muita infiltração e exfiltração. Onde é que nós, Fotolares, podemos ajudar? Na fase de projeto, e sempre na fase de projeto, e principalmente na fase de projeto, porque se não estiver previsto em projeto e não é orçamentado em fase de obra, é demasiado caro. Não, é sempre caro, mas não é caro, não tem de ser caro. É uma solução que, se for pensada, é para cumprir com os princípios e com o desempenho que expectamos do edifício. Como é que nós fazemos essa comunicação? A comunicação é feita por um catálogo, compêndio de todas as soluções que estamos balizadas, seja com desenhos de pormenor, seja com as próprias fotografias em versão real, e contemplando tudo aquilo que são as fichas técnicas de cada um dos elementos. Temos 500 fitas, vou dizer 500, pode parecer muito, estamos para aí umas 40 fitas diferentes, temos umas 50 telas diferentes, cada uma com o seu preceito, e aquilo que vai variando de umas para as outras, sim, é permeabilidade ao vapor de cada uma delas. De uma forma muito sucinta, aquilo que é tradicional para o nosso clima, temperado, mediterrâneo, para as condições climáticas externas e internas afins, normalmente, mnemónica é: aplicamos barreira para vapor na face quente do edifício, transpire na face externa do edifício. E o que é que quer dizer estas palavras para vapor e transpirante? Precisamente isto, é uma para o vapor que existe aqui dentro, e nós não vivemos muito bem quando há o excesso, mas não queremos que ele passe de uma forma descontrolada através da envolvente, porque aquilo que pode originar é condensações, e a condensação é quando partícula de vapor de água bate uma superfície fria ou encontra uma temperatura, ponto de orvalho, onde vai condensar, e aquilo que nós não ligamos muito, mas o que vai acontecendo é que as paredes podem ser, muitas vezes até a um determinado tempo eram vistas como um buffer que acumulava umidade e libertava umidade. O problema está quando entra e condensa, muitas das vezes provoca a criação de fungos, e quando volta, se permitimos que haja essa entrada e saída, aquilo que volta são fungos que nós vamos respirar. Ou seja, não é isso que nós queremos. Aquilo que temos de ter bem a percepção é que eu não quero que essa difusão se dê pelas paredes, essa difusão de vapor, ou melhor, a renovação e o controle da umidade relativa no ar tem de ser feito através de sistemas de ventilação.
Este é o princípio básico da qual a barreira para vapor serve para que esta umidade que está no interior não saia descontrolada pela envolvente. Ok? Deixa-me só acrescentar outra, que é também uma das principais funções é garantirmos que o isolamento térmico está sempre seco. Porque qualquer isolamento térmico, seja o qual for, com níveis de umidade relativas superiores, a condutibilidade térmica dele também dispara. Ou seja, o isolamento que vocês, como cliente, gastam 10 cm de qualquer coisa, a eficácia dele é completamente diminuída em certos períodos do ano, quando a umidade relativa há maior vapor de água dentro da habitação e há essa passagem do interior para o exterior. Aquelas letrinhas pequeninas dos contratos que ninguém lê, que quando olham para as fichas técnicas dos isolamentos e veem que o coeficiente de transmissão térmica é 0.039 de um EPS ou do XPS ou do que seja, nas letrinhas pequenas o valor é assumido para a umidade relativa e para uma temperatura, diferencial de temperaturas muito específico. Ninguém depois está a ver as letrinhas pequenas e ninguém se preocupa com isso. E quando fazemos o dimensionamento térmico para que definir os tais 10 cm, os 10 cm funcionam nessa situação seca e perante este variante entre a temperatura de conforto externa e a temperatura externa, interna, a temperatura de conforto interna e a temperatura de crise externa típica do nosso clima, e o isolamento vai funcionar para que nós tenhamos o nosso edifício confortável em termos de temperatura, mas basta que nós estejamos a alimentar esse isolamento térmico com a umidade e passamos a ter condutor térmico água dentro do isolamento, ou seja, o isolamento já não é 0.039, passa a ser um 0.05 ou 6, e das quais já não precisávamos de 10 cm, se calhar precisávamos mais 6 ou 7 cm. E é essa a situação complementar, obrigado João, para garantir que realmente o edifício, quando é projetado em termos térmicos, funcione e funcione bem. Aumente a eficácia daquilo que é o comportamento expectável. Com isto, falando daquilo que é a parte das membranas que normalmente aplicamos no lado exterior, são as transpirantes. As transpirantes funcionam para uma salvaguarda para 3 princípios principais. É o nosso corta-vento, isto é, quando vamos correr no inverno e estamos a correr, estamos a produzir energia, mas em vez de ser o vento a levar-nos essa temperatura, nós não andamos com blusão a correr, nós andamos com um tecido fino, permitindo que o vento não nos saque, não nos roube essa energia. Ele tem de ser transpirável, porque se não for transpirável, todo o vapor que estamos a libertar vai se acumular e passa a ser incomodativo. E o terceiro é uma salvaguarda de impermeabilização, porque podemos estar a correr, não queremos ser encharcados com a chuva e ele é impermeável à água e está líquida. Ou seja, não confundam aquilo que é impermeabilização com aquilo que é permeabilidade ao vapor. Okay? São coisas distintas e temos de realmente separar as águas. Não Moisés, mas bom, que fosse. Seja como for, porque é que temos variedíssimas membranas, seja barreiras para vapor, seja transpirantes, com a variação do SD? Não há uma receita. E não há uma receita para dizer só basta uma Vapor Lise 85 para todas as construções, não basta uma Transpir 110 para as fachadas, para todas as construções. Perante cada situação climática do edifício onde ele está colocado, ir com a constituinte das paredes, seja se é parede de alvenaria, tijolo, se é tijolo térmico, se não tijolo térmico, e tem umas determinadas propriedades. O isolamento térmico, o tipo de isolamento térmico que estamos a utilizar. Tudo isso vai fazer variar a necessidade de que haja mais ou menos permeabilidade através das membranas, e se for uma fachada que não seja ventilada, então a Transpir não vai funcionar, porque a Transpir, existem dois modos típicos de produção de membranas, vou-vos dizer na mesma, mesmo que vocês não aprendam, mas se estiverem interessados, depois a gente fala um bocadinho sobre o assunto. Existem as microporosas e as monolíticas. O comportamento basicamente é precisamente o mesmo em termos de permitem mais ou menos a difusão de vapor através delas, mas a Transpir, maioritariamente, e a Transpir microporosa então, funciona quando há circulação do ar através de uma camada de ventilação. É a própria corrente de ar criada numa fachada ventilada que permite criar depressão e a sucção da partícula de umidade em estado gasoso através dela. Ok? Só por nuances, se houver dúvidas, estejam à vontade, podem perguntar. Seja como for. Queres começar? Estou pronto. Go for it. Só fazer se calhar uma pequena introduçãozinha ao ensaio antes de ligar, porque faz algum barulho. Então, como o Ricardo disse bem, nós aqui vamos procurar medir com o ensaio Blower Door Test a permeabilidade ao ar da envolvente desta sala.
Este ensaio é então uma técnica de inspeção que permite aferir e quantificar as infiltrações envolventes de um edifício. E quando falamos em infiltrações, estamos a falar tudo que é entradas e saídas de ar não controladas. Ou seja, em ensaio normal, o que nós fazemos quando há grelhas de ventilação, sistemas de ventilação mecânica, tudo que é controlado, nós selamos com fita ou com tela e ensaiamos mesmo só para quantificar então as infiltrações. Assim, de modo muito genérico, em que é que consiste o ensaio? Nós vamos pressurizar aqui esta sala e o equipamento que vai ler é o caudal de ar que passa pelo ventilador. Esse caudal de ar há de estar a sair por algum lado, neste caso, que são posições positivas, e esse algum lado são as nossas tais infiltrações. Por norma, o ensaio é realizado em duas fases, que é, primeiro fazemos pressões negativas e depois fazemos pressões positivas. Este caso, só para demonstrar, nós vamos fazer aqui pressões positivas. Em linha geral, é um resultado que é sempre muito próximo das negativas, porque onde entra com a sucção do ar também acaba por sair. Usualmente as positivas dão um bocadinho melhor quando estamos a falar numa moradia que tem, por exemplo, janelas de batente, porque quando sugamos o ar temos as infiltrações, quando fazemos positivas os batentes acabam por comprimir um bocadinho mais e melhoram a vedação da própria janela, que é natural. Em termos de ensaio, eu aqui fiz aqui uma montagem e vou fazer logo direto o patamar que nos interessa. Isto é, o que nos interessa é o quê? É o valor de... Nós colocamos aqui uma diferença de pressão entre o que está na sala e o que está no exterior de 50 pascais e medimos então o caudal de ar que está a passar. O ensaio completo, segundo a norma, o que nós fazemos é vários patamares de diferença de pressão, ou seja, estabelecemos nos 10 pascais, nos 20 pascais, 30 pascais, por aí fora, até depois temos uma reta de um gráfico que é a relação entre o caudal de ar e a diferença de pressão. E o resultado que é conhecido como N50 e que é um dos requisitos da Passive House, que deve ser abaixo do 0,6, é então as nossas renovações horárias para uma diferença de pressão de 50 pascais. Em termos de ensaio, pronto, só para resumir aqui muito rapidamente, temos aqui uma tela impermeável que é ajustável para várias dimensões de portas, temos aqui o ventilador e temos aqui um manómetro diferencial que faz o registro da pressão. Adicionalmente, podemos ter aqui o software no computador a fazer a aquisição de dados, porque normalmente é um ensaio que é mais demorado, demora cerca de 40 minutos a fazer médias de valores em cada patamar e vai fazendo o registro. Aqui, preocupações com a instalação é garantir que a porta em que estamos a ensaiar, normalmente é a porta de entrada de um edifício, fazemos o edifício pelo todo, não assim num compartimento, porque há sempre fugas entre compartimentos e isso não nos interessa quantificar. O que nós procuramos é garantir que a porta que estamos a medir é estanque, ou seja, eu coloquei aqui esta fita, habitualmente garanto a 100% em todo o perímetro da minha porta que não estou a perder ar por esta porta, porque senão estaria a puxar logo o ar diretamente aqui do exterior e não é isso que é o objetivo. Em termos de ensaios, há algumas condições. Primeiro, nós medimos aquilo que é o nosso ponto zero, ou seja, que o ventilador desligado começa a registar qual é o caudal que tem. Porquê? Porque em situações muito ventosas, se o meu valor de zero for logo superior a 5 pascais, ou seja, está algum vento e em termos normativos o ensaio não é considerado válido. Ou seja, o ensaio que eu faço aqui hoje tem que ser igual ao ensaio que eu faço hoje no outro lado qualquer, dentro de uns patamares, que não pode ser um ensaio no meio de uma tempestade, porque me vai condicionar aqui os resultados, digamos assim. E depois é fazer os patamares de pressão e ir registando os valores. Depois, em termos de configuração, que nós vamos ter que ir fazendo, imaginamos que eu estou a pedir o ponto dos 80 pascais e o ventilador não está a chegar lá, o que eu faço, do outro lado neste caso, é alterar a configuração do ventilador para ter uma área de secção maior e conseguir escoar mais caudal, quer dizer que a sala é pouco estanque. Em termos de resultados, as casas que nós usualmente fazemos assim ensaios são casas que têm como âmbito ser certificação Passive House, são casas muito estanques comparativamente com o que é as moradias convencionais, digamos assim. Só para terem uma ideia, dados já antigos, 2011, mas o médio de Portugal, em termos de renovações horárias, andava à volta dos 6 renovações por hora. A Passive House estamos a falar de 0,6. Ou seja, eu numa hora renovaria aqui o espaço, 60% deste espaço, conseguia renovar o ar numa hora
se tivesse o tal vento a criar a diferença de pressão de 50 pascais. Mas na realidade o que se vê não é 60%, mas é 6 vezes mais o próprio espaço numa hora. Portanto, e isto em termos depois de sistemas de climatização, eficiência energética e por aí fora, é uma diferença abismal. Portanto, então, como o Ricardo disse, nós vamos agora tirar aqui o ponto com a sala estanque dentro tudo aquilo que foi possível, não é? E depois vamos retirar aqui algumas telas para verificar aqui a diferença da estanquidade. Também só explicar o porquê de se fazer o teste positivo, ou seja, de insuflação, porque nós, como as telas não têm nenhuma fixação mecânica aqui, é um improviso. Se nós fizéssemos o de extração, como as paredes são muito permeáveis e essas janelas então nem se falam, vinha tudo atrás, com a quantidade de ar que era extraída, a quantidade de pressão negativa que era colocada. Essa tela, nós o último ano que fizemos isto, acabámos com 3 ou 4 pessoas a fazer pega-monstro contra a parede para não vir tudo atrás. Por isso é que este ano decidimos fazer o positivo, porque assim as telas trabalham contra a parede e à partida serão mais E estáveis. quem estiver ali daquele lado, os calcanhares em cima da fita. Porque essa alcativa estava molhada porque choveu com a janela aberta e a fita é muito boa, mas Não tanto. dentro da água não pode. Mais do que eu. Assim, em termos de verificar as infiltrações, é mais perceptível quando estamos a fazer pressões negativas, porque sentimos o ar, neste caso, mais fresco a entrar para dentro de casa. Basta meter a mão numa tomada e sentimos logo que há infiltração pela tomada. Que azar. Porque instalações elétricas, rodapés, para além das caixarias, caixas de store, são os principais pontos de infiltração que usualmente temos. Se tiverem noção, depois também são os pontos onde normalmente as anomalias, patologias associadas estão presentes. Isto é, todos os bolós, todas as funguices estão normalmente muito localizadas para essa situação preferencial de ar. Esses funguices. Pronto, já se baixou tantas expectativas. O resultado de ver é fantástico. Bom, é isso. Não sei se Isto tem é alguma aumentar curiosidade a a tirar, temperatura. entretanto vou ligar, depois volto a desligar. Precisamos dar fresco. Quando Não, não, todos ansiamos pelo início do... Eu só vou ligar um bocadinho até estabilizar as pressões necessárias, faço já aqui o cálculo, já tirei uma coisa que é importante antes do ensaio, é tirar a volumetria do edifício, isso depois entra para o cálculo do ano 50, eu já tirei há bocadinho. E também o que é que nós fazemos inicialmente? Ligamos o ventilador, verificamos se a nossa instalação está ok, se não vai cair a tela, se está tudo ok. E fazemos sempre uma pré-inspeção, já a ver os principais pontos de fuga, se as janelas estão bem fechadas, se não estão. Bom, esperemos que dê algum resultado diferencial, senão menos passasse. Bem, espero que seja melhor que ver notas a fugir para a janela desta sala e à volta muitas vezes. Não tem mais Fantástico, ótimo. Isto é coreografia boa. Tirem fotografia. É coreografia boa. Depois a gente trata do agradecimento. O almoço dava. Verdade. A gente devia ter poupado a fita toda se ele viesse para bem com a marca, deixávamos a tela, amarrávamos a tela, então ficava lá. Tinha sido o melhor investimento. Não, estas fazem tudo. Nós agora estamos com 40 pascais de diferença de pressão. Pronto, como já viram, as telas já estão em pressão. Eu vou só subir aos 50 pascais e depois ver o volume do caudal. Só deixar estabilizar um bocadinho. A fita já está a ficar melhor colada. Melhor. Olha, sugeri que aplicassem isto aqui ao nosso orçamento de Estado. Nós para inchar. O orçamento de Estado deveria ser também. Estanque completamente, mas bem feito, não é? Temos de falar com o António. É óbvio. Vocês vão me martelar a inteira com os pontos. Vai aparecer do catálogo próximo. Não, passou a ser o termo técnico agora. Está dito, está dito. Eu assim por baixo.
Ou seja, eu estava aqui a dar a indicação ao meu colega porque ele estava a trabalhar muito ao lentinho, o espaço é pequeno, eu tinha 4 aberturas, neste momento já estou a reduzir para 1, para ele começar a ter alguma calma. Para fazer mais barulho. Seja como Se for. quiseres depois para fazer, quando for tirarmos as telas, podes fazer os traços, se calhar não podes falar. Possivelmente depois sem tela já vou precisar das 4 abertas. Onde é que normalmente se aplicam as membranas? Principalmente por superfícies extensas, obrigatoriamente, é por isso que nós, de algum modo, em termos de rentabilidade de aplicação de estanquidade, garantimos com esta membrana. E a membrana normalmente funciona como uma subcamada de qualquer revestimento. Aquilo que poderá ser feito normalmente para garantir a estanquidade do edifício é a boa seleção do material de acabamento, que ele próprio pode ser já estanque. Aquilo que é difícil é garantir por a questão da prática e também, muitas vezes, a problemática é eu aplico no acabamento, mas o meu acabamento eu vou ter de dar a esburacar, neste caso tem as infraestruturas visíveis, mas imaginem que quero ter uma parede das quais tenho de abrir o meu rasgo, os grossos, obrigado? Os grossos que depois vou posteriormente fechar com massa e normalmente a massa já não vai ficar tão bem, já não vão haver fissuras, que é o princípio do fim da nossa legislatividade. O que é que normalmente vejo como vantagem é criar paredes técnicas. E por isto eu meto a minha membrana soleira mais próxima da estrutura e depois uma subestrutura que vai suportar toda a minha parede técnica para que depois eu possa meter o equipamento, o meu vestimento à vontade e não estou preocupado se tem fissuras ou não tem fissuras, porque eu estou garantido que o meu espaço tem o envolve tratado. Agora, isto de uma forma extensiva, membrana. Quando eu começo a chegar aos detalhes, e os detalhes são não só a questão das infraestruturas, como são as janelas das portas, e aí temos variedíssimas situações que as próprias fitas das mais variadas poderão fazer sentido a sua utilização. O ensaio em si, verdadeiro, digamos assim, só escolher mais para fazer várias leituras ao longo do tempo e depois ter um campo de valor. E eu estou só a tirar, mas nós sempre optava para sempre para lá, para aumentar nos treinos. Está sempre aqui perto do suplemento. Nós estamos a dar o nosso pior. Estamos a limitar. Eu abri o olho. Depois delas têm que ser aplicadas no teste físico, são indicadas por lei. O que acontece é que pode haver a opção de dar, exatamente, pode haver a opção de dar é uma instrução, outras que eu tirei o valor de taxa estável dos 450. E agora estou a visto e ela disparou para as 500 e tal, ou seja, já um valor de 100%. E agora? Ei, gastei mais 2 metros de fita para nada. Não, porque eu tinha um valor já estável e de repente ele disparou, que foi quando começou aqui a disparar as fitas e não vale a pena estar a regular por quantos. São as condicionantes do workshop, como é possível. Seja onde for, a procura é dar a sensação de que, perceber que não é um trabalho que é muito difícil de fazer, é um trabalho simplista, é bricolagem, corte e costura. Logicamente, há uns princípios pelos quais temos das sobreposições, a questão da garantia de que quando terminamos a aplicação da fita tem de ser bem enrolada para ativar a cola para a sua boa colagem, boa aplicação, para que de facto, sobre um teste extremo, que isto nunca acontece na vida real, é só para o teste que é 50 Pascal, isto é, são 5 kg por metro quadrado contra a parede de ar, dentro de casa a gente não tem isto, certo? E, a menos que venha uma tempestade, e aí o menor problema é a questão da estabilidade. Agora, como eu vos tinha explicado, toda esta definição de quais as fitas, quais as telas, estamos aqui para ajudar, porque lá está, fazendo projeto higroscópico,
definição das soluções perante os valores da SD, e isso temos bem caracterizado e conseguimos dar apoio ao rede comercial para nos vossos projetos, conseguimos chegar à melhor solução. Ok? Como é que ela é a parede é uma fita dupla face? Várias situações, a maior parte das vezes é com fita dupla face, temos colas de membrana para fazer também uma boa colagem em elementos que possam ser mais porosos. Podemos dar um selante na parede, ter necessidade de dar um selante na parede para realmente criar uma melhor capacidade de colagem da cola da fita. Temos de ver ponto a ponto, temos de ver situação a situação. Nas razões standard, normalmente a fita aplicada direto serve. Elas próprias. Não, mas isso depois comparamos com o funcional. Ainda sobrou alguma coisa da Flexi? Não, não Flexi foi Ricardo, eu vou então virar de fazer negativa só para ver aqui Pode ser, pode. onde é que descobre. Depois ajudares a colar, depois fazemos a comparação funcional. Bem, só te queria mostrar a cola, só te queria mostrar a capacidade de colagem de uma cola que é a fita que tem maior quantidade de cola por metro quadrado de centímetros, né? Que é uma cola que tem uma reação também muito rápida, que é esta preta e branca, que é super hiper. Tens eles à mostra? I don't want to do it. Seja como for, é a fita que tem maior capacidade de colagem, é universal. Eu já vi coisas fantásticas feitas para além de estanquidade, tipo para-choques que resistem desde o Algarve até à Figueira da Foz. Ou óticas que estão caídas e deixam de estar caídas, e resiste à água, resiste a mil e uma coisa. Ok. Esta é a fita universal, normalmente aplicada principalmente nas telas de transpiro, porque realmente é uma fita que, perante a questão de existência de água e em fase de obra, ela é muito resistente. Na face interior já não sou tão adepto, e principalmente porque no interior eu tenho muito mais preocupações de fazer detalhes de aplicação em cantos, e aí utilizo uma fita olha lá, exato, também é bom. E então no interior, normalmente para os cantos, eu utilizo uma fita que me permite uma maior facilidade de aplicação. Imaginem só, faço aqui um exemplo. Eu, se tiver a possibilidade de destacar a cola em duas fases, eu quando tiver de fazer estanquidade destas juntas, se eu tiver o papel aqui colado, facilmente lá chego, colo e tiro a outra e facilmente garanto aquele canto. Se eu tentar fazer a mesma coisa com aquela flexível, não dá. Não tentem, não vale a pena, não perder paciência. A questão passa um bocadinho por aí, que é a fita vai-se também adaptando àquilo que é a essência da situação para tornar mais prático a sua utilização. Temos detalhes para fazer face a essas diferentes situações em obra. Claro, se não, Quando quiseres, Portanto, eu vou então fazer as negativas. Está fechado, está fechado. volto mais tarde. Sabe para que a minha porta agora não cai para aqui. vai fazer a extração para nos ajudar a tirar as células de É uma primeira fase de vamos virar todos os gaspazinhos com a tela em cima de nós. Não se assustem. Este é um teste onde normalmente também vamos com fumos, ver pontos difíceis, pontos peculiares, em pontos, esquinas, para ver se há alguma agitação do ar também. Seu doutor, agora já não precisa estar em cima da fita. Agora, se calhar, facilmente, por tomar ou assim, conseguem ver onde nós apenas lá. Queres que se há algum solvente seja tirado de repente? Não que sai na tela. É um bom trabalho. E aqui está, não é isto. Se fizer, estavas certo para isso. Aliás, até aqui, se eu porem a mão aqui onde a fita não está já bem colada, já se sente logo. Não vai.
O objetivo é mesmo este. Quanto mais peças de menos trabalho vou ter de montar. Não se assusta. Vamos lá ver se não vem a janela também. Deves contratar o Belial, se calhar. Está quase, está quase. O balão está quase a chupar. Quem é que quer fazer o windsurf? Vou para aqui, é de uma maneira. Estás com essa sensação que é diário e Ajudar passa pelo envolvimento da parede, Reparem que ele agora, como já pela janela, que está a atingir Já está a compensar. porque a própria parede da alvenaria não é nada Já externo. compensou, já não. Já bem comigo. E isto são todas as janela está técnicas fechada. que nós temos no dia a dia. Ou seja, isto é Está fechado. nós, as nossas paredes Está não fechado, a janela está fechada. temos uma fonte de energia a funcionar permanentemente e assim que ela para de funcionar, essa energia Este é o problema da construção para a caixaria. Ou seja, nós estamos todos os dias a Já tentar. vai ver em detalhe, começa a caixaria está a dar esta história toda de aço. Ele neste momento está a dar 4.500. Aliás, se querem aqui, conseguem ver a comentar. Espera, não vai E as telas normalmente são colocadas também com uma fixação mecânica, ou agravo, normalmente é um agravo, que é isso que lhe dá, ela como fica sempre entre camadas de alguns materiais, dá-lhe uma resistência mecânica muito grande. Pois obviamente dentro das próprias gamas das telas existem gramas de telas com mais gramagem, que têm uma maior resistência, por exemplo, quando deixamos a colocar, de andar em cima delas, não rasgarem, etc. Este é o problema de deixarem o aplicador apresentar a aplicação das janelas e cordão de silicone. Podem ver o eficaz que é na parte de seria uma... Vejam a junta com a janela e vejam também a fissura na parede. Não, a fissura da parede. Na parede também. É verdade. É uma coisa incrível. Gonçalo, dá lá aí o X-Ato. Dá lá aí o X-Ato.
Estás a abrir aqui. Estás a abrir aqui. Quem quiser sentir aquilo que é o efeito da permeabilidade de uma parede que supostamente não devia ser permeável. Sentiram? Eu nem consigo. Na própria. Mas carapadas à frente. É aquilo que é a concentração de toda a permeabilidade destes metro e meio quadrado concentrada a sair no ar. É brutal. É aquela coisa que nós pensamos que uma parede altaria, permeabilidade, não existe. Não consegues estar com a isqueira acesa à frente disso. Imaginem só que é esta situação que nós temos nas nossas casas não controlada, da qual está a absorver a umidade e está a libertar a umidade que nos casa. E isto são paredes de alvenaria maciça com uma largura gigante. E mesmo assim, Hoje em dia mais moderno mas continua a ser uma parede com 50 de espessura, 40 de espessura. Já agora o cameraman também quer ver. Mas continua a ser uma manifestação do problema. Espero que tenham gostado do apoio desta sauna gratuita. Ok? agora tira de agradável. Foi agradável para mim também, que por aqui mais 200 gramitas. No entanto, de uma forma simplista, tentar dar a conhecer um fenómeno que, se for através do curso, falar só de que é permeabilidade, o que é que não é permeabilidade, daquelas coisas, não é água em estado líquido, não interessa. Atenção, é muito pejorativo aquilo que não vemos. É muito mais pejorativo aquilo que não vemos. Ok?